Olá! Chegamos à 7ª e última aula da disciplina de Filosofia e Lógica. E nesta ocasião você irá estudar um tema muito importante em nossa época, a questão da ética e da moral. Bons estudos! Olá! Afinal, o que é ética? O que é moral? As respostas para essas questões podem ser vislumbradas por intermédio também de uma discussão acerca da política. Portanto, estudaremos a política enquanto um problema estritamente filosófico. O texto que vou ler para vocês a seguir é o do filósofo Noel Smith. Vejamos como ele expõe a sua conceituação sobre os valores morais, que são o principal argumento da filosofia moral. Imagine-se que alguém me pedisse um código moral por onde pautar a sua vida. Eu responderia, como Aristóteles fez: não posso dar-lhe um código. Observe os homens melhores e mais sábios que você possa encontrar e imite-os. Bem, podemos perceber nesta citação que a questão dos valores possui uma correspondência direta entre a conduta a ser seguida por alguém. Ora, mas como avaliar se a conduta de alguém merece ser ou não seguida? Assim, como na citação do filósofo Noel Smith sobre Aristóteles, como posso saber quem é sábio ou mais sábio para que eu possa me espelhar ou imitar? Essa é uma questão que diz respeito ao ato humano de valorar as coisas. O âmbito dos valores faz parte da existência humana. O ato de valorar é uma constante entre nós. Estamos a todo momento fazendo avaliações sobre as coisas e pessoas que nos cercam. Por exemplo, este computador é lento, não corresponde ao que espero. Ou, esta disciplina é muito atrativa. Ainda mais, acho que o presidente da República agiu corretamente ao pronunciar aquelas palavras. E prefiro comprar um carro novo a viajar para a Europa. Essas afirmações se referem aos juízos que fazemos da realidade. Quando nos referimos ao computador ou a esta disciplina, ao pronunciamento do presidente da República e ao escolher a compra de um carro do que a viagem, estamos emitindo juízos de valor sobre a realidade, atribuindo uma qualidade que desperta a nossa atração ou repulsão sobre uma determinada coisa, opinião, etc. Nesse momento, você deve estar se perguntando, afinal, qual é a relação entre as questões dos valores e a filosofia? A questão dos valores é objeto de estudo da axiologia, em grego axios, que quer dizer valor, e logos significa estudo, que é um ramo particular da filosofia. A axiologia é uma teoria ou uma investigação acerca dos valores. De uma maneira geral, o conceito de valor designa o caráter valioso de algo que nos desperta uma afetividade ou uma repulsão. O que será que as pessoas nas ruas poderão nos dizer sobre o conceito de valor moral? Acho que são os valores que a família te passa durante o teu crescimento, valores sobre teu caráter. Acho que em resumo é isso, assim. Cara, valores morais é aquilo que cada pessoa tem que cultivar visando o bem comum, visando o bem do próximo e sem pensar em si mesmo, tentando crescer, mas sem prejudicar o próximo. Valores morais, eu acho que é tudo aquilo que não deixa com que a gente faça as coisas que não são permitidas, que são permitidas por lei, mas que mesmo assim são erradas pela sociedade, né?
mas são valores que são formados pela família e por todos aqueles que estão ao teu redor. Valores morais são aqueles que contribuem para a ética pessoal e da sociedade. Por exemplo, solidariedade, respeito, amizade, amor, companheirismo. Vimos que o conceito de valor moral é um pouco confuso para a maioria das pessoas. Os valores morais são, portanto, juízos sobre as ações humanas que se baseiam em definições do que é bom ou mal, ou do que é bem ou mal. Eles são imprescindíveis para que possamos guiar nossa compreensão do mundo e de nós mesmos, e servem de parâmetros pelos quais fazemos escolhas e orientamos nossas ações. Os valores morais servem justamente para orientar as pessoas no momento de escolhas e de construção de suas existências. Segundo a filósofa Maria Helena Silva Martins, os conceitos de moral e ética, ainda que diferentes, são com frequência usados como sinônimos. Aliás, a etimologia dos termos é semelhante. Moral vem do latim mos, que significa costume, maneira de comportar-se regulada pelo uso, e de moralis, morale, adjetivo referente ao que é relativo aos costumes. Ética vem do grego ethos, que tem o mesmo significado de costume. Apesar de serem conceitos aparentemente idênticos, ética e moral possuem diferenças fundamentais. O ato de perceber os valores, de avaliar as nossas ações de acordo com o que é bom e o que é mal, ou quais são justas e injustas, corretas ou não, é o que de certa forma diferencia o comportamento humano do comportamento animal. Para o animal, o campo da moralidade é inacessível, pois seu comportamento é guiado pelos seus instintos imediatos. Os seres humanos, por sua vez, possuem a consciência moral, ou seja, a faculdade de observar a própria conduta e formular juízos sobre seus atos passados, presentes e as intenções futuras. Podemos dizer que toda cultura e cada sociedade constitui uma moral, ou seja, valores concernentes ao bem e ao mal, ao permitido e ao proibido, e à conduta correta, válidos para todos os seus membros. Culturas e sociedades fortemente hierarquizadas e com diferenças muito profundas de castas ou de classes podem até mesmo possuir várias morais, cada uma delas referidas aos valores de uma casta ou de uma classe social. Contudo, não se pode dizer que a simples existência da moral não significa a presença explícita de uma ética, entendida como filosofia moral, isto é, uma reflexão que discuta, problematize e interprete o significado dos valores morais. Então, vamos analisar o conceito de ética? A experiência moral é comum a todos os homens, em todas as sociedades. Entretanto, nem todos são capazes de desenvolver uma crítica do conteúdo da moral. Essa é, portanto, tarefa da ética. Como vimos, muitos empregam indiscriminadamente os termos moral e ética. No âmbito da filosofia, tais termos são vistos como distintos. Uma breve exposição da etimologia desses dois termos torna as suas diferenças mais claras. O conceito de ética provém do grego ethos, quando escrito com e, breve, significa hábito, enquanto que com e, longo, significa propriedade ou caráter. Nas suas investigações sobre as questões do bem e do mal, da virtude e do vício, Aristóteles empregou etiquê com sentido de reflexão sobre as propriedades do caráter. Se por moral entende-se a reunião de costumes e hábitos de um indivíduo ou um povo orientada por um princípio geral do que é bem,
Ao contrário desta, a ética deve ser entendida como um conjunto de regras avaliadas com rigor e consciência crítica. Isto é, significa que a ética se preocupa com uma rigorosa avaliação sobre o que é o bem e o que é o mal, buscando indicar quais os caminhos o homem pode realizar enquanto agente do bem. Assim, se a moral indica os costumes de um determinado grupo social, a ética questionará e teorizará o que é justo sobre o agir adequado a uma determinada situação, na qual se realize o bem e se evite o mal. A ética, portanto, possui um duplo objetivo. O primeiro, de refletir sobre os sistemas morais elaborados pelos homens, e um segundo, de elaborar os princípios que orientarão os homens para uma ação moralmente correta. Ao abordar o primeiro aspecto, a ética considera de que modo, nas mais diversas sociedades, os homens vivem concretamente seus valores morais, apontando suas fraquezas e enaltecendo suas realizações. No segundo aspecto, a ética desenvolve uma análise sobre as condições necessárias para que um ato humano qualquer possa ser introduzido no âmbito da moral ou da ética e, com isso, avaliado como bom ou mal, justo ou injusto, moral ou amoral. Em outras palavras, enquanto a moral envolve exclusivamente a prática, a ética pode se referir tanto à prática quanto à teoria sobre a mesma. Dessa forma, para que um determinado ato possa ser avaliado sob o ponto de vista da ética, ele deve ser livre, consciente e orientado por alguma norma. A partir daí, o ato humano pode ser classificado como moral, imoral, amoral e não moral. Vamos descrevê-los? Um ato moral é aquele que está de acordo com uma norma ética ou indicação de conduta social. O ato imoral é aquele que lesa uma norma ética ou uma conduta estabelecida pela moral social. Já o ato amoral é todo ato que não pode ser avaliado sob o ponto de vista moral ou ético. Por sua vez, o ato não moral é aquele em que não estão envolvidos diretamente os valores morais, como assistir a um culto religioso. Para dar sequência à nossa aula, vamos assistir a um trecho do filme Advogado do Diabo, do diretor Taylor Hackford, que trata, dentre outros temas, da ética. He thinks, he's not sure, he thinks it could be some kind of hormonal imbalance. I'm taking you off the case. What? I want you to drop this case. This case, Cullen. John, I've got a jury showing up this morning. You love this woman. Yes, of course I do. What are you doing, Kevin? She's sick. Everyone will understand. I'll understand. What about Cullen? We find somebody new. You consult. You live to fight another day, son. What are you talking about, consult? I put together a great jury. It's a disappointment, I know. We have them. All of us have them. You use it. You embrace it. And then you move on. Hang on. We gotta talk about this. Oh, listen to yourself, Kevin. We gotta talk about this. It's your wife, man. She's sick. She needs you. She's gotta come first. Wait a minute. You mean the possibility of leaving this case has never even entered your mind? You know what scares me? I quit the case, she gets better. And I hate her for it. I don't want to resent her, John. I've got to win her here. I've got to nail this fucker down, do it fast, and put it behind me, just get it done. Then, put all my energy into her.
I stand corrected. So fill me in. Did Cullen's assistant admit to having the affair? She did to me, but she won't in court. Well, convince her otherwise. Esse filme nos remete à ideia de que a ética refere-se ao estudo dos juízos de apreciação, referentes à conduta humana suscetível de qualificação do ponto de vista do bem e do mal, seja relativamente a determinada sociedade, seja de modo absoluto. A moral, por sua vez, refere-se ao conjunto de regras de conduta consideradas como válidas, quer de modo absoluto para qualquer tempo ou lugar, quer para um grupo ou uma determinada pessoa. Todas essas possibilidades, no entanto, podem dar a impressão de que vivemos em grande liberdade, mas isso é relativo. Há uma série de circunstâncias que acontecem conosco e nas quais nos vemos envolvidos sem que a tenhamos escolhido. Por essa razão, podemos afirmar que a vida social instaura a construção histórica e sempre relativa da liberdade. Como se pode deduzir, a questão da liberdade é um dos grandes temas nas discussões morais. Mais que escolher entre duas alternativas, liberdade é decidir conscientemente por que se está tomando esta atitude e não outra. Assim, a liberdade pressupõe uma pessoa que interiorize as razões pelas quais se age, ou seja, um sujeito que se coloca como a causa última das próprias ações. Para interiorizar as razões de nossas ações, é preciso analisar a situação, ter consciência das vontades e necessidades, esforço para antever as consequências que essa ou aquela ação pode provocar. O desenvolvimento da consciência e da capacidade de atribuir sentido ao mundo, portanto, aumentam a possibilidade de ação livre das pessoas. Ao contrário, nas situações em que não conseguimos compreender o que está se passando, que não entendemos o que nos acontece, nossa capacidade de tomar decisões é muito mais limitada e restrita. Podemos concluir, portanto, que a liberdade é uma construção histórica que depende do trabalho dos humanos. No mundo da natureza não há liberdade possível, pois nas condições da ação natural não existe representação consciente do mundo, nem ação planejada e orientada a finalidades. Nós nos formamos na interação com os outros. Sem o outro, não podemos desenvolver nossos conhecimentos, modo de agir, nem nossa consciência. Assim, é na relação com o outro que podemos exercer a liberdade. Por esse motivo, podemos concluir que reconhecer o outro como livre é tratá-lo como tal, fortalecendo sua liberdade. Não é uma atitude altruísta. Tratar o outro como humano é criar condições para que o outro, fortalecido na sua condição de humano, possa reconhecer e fortalecer a nossa própria condição humana, a nossa liberdade. A filosofia política é a disciplina filosófica na qual se discute o modo como a sociedade deve estar organizada. A melhor maneira de abordarmos esta disciplina, como qualquer outra, é conhecendo os problemas de que trata. Os problemas relacionados à filosofia política possuem um elevado grau de generalidade e de abstração. Isso significa que não se trata de analisar problemas sociais e políticos contextualizados num dado país ou num determinado momento, mas, sobretudo, de refletir sobre questões sociais e politicamente transnacionais. Eles são, acima de tudo, problemas conceituais por oposição aos problemas empíricos tratados em disciplinas como a ciência política, a sociologia ou a economia.
Por muito que observemos as sociedades ou por mais que descrevamos os seus sistemas políticos, não encontraremos respostas para a questão fundamental da filosofia política: como deveremos organizar a sociedade? Algo análogo se passa também com a ética. Por mais que psicólogos e sociólogos descrevam como é que os seres humanos agem, não conseguem responder ainda à questão ética de saber o que devemos fazer. Isso mostra, finalmente, que os problemas relacionados à filosofia política, tal como os da ética, originam uma reflexão que é, sobretudo, normativa, por contraste com os estudos descritivos feitos pela ciência. As teorias da filosofia política estão particularmente enraizadas nos contextos históricos, sociais, econômicos e políticos que os filósofos viveram, e isto é mais sensível do que quando estudamos metafísica ou epistemologia. Vamos ver agora uma dúvida comum aos alunos. A filosofia política pode se sobrepor aos dados e análise das outras ciências? Caros alunos, é evidente que o filósofo político não pode ignorar os dados empíricos que a ciência política, bem como outras ciências, lhe proporciona. Contudo, mais do que descrever os sistemas políticos, a filosofia política consiste numa análise crítica dos fundamentos desses sistemas, não sendo possível dissociar a organização política da atividade econômica dos Estados. É claro que das teorias relativas à filosofia política se podem deduzir consequências em termos de pensamento econômico. De fato, propor um modo como devemos organizar a sociedade inclui propor um modo como devemos organizar a economia dessa sociedade. Mas isto não transforma a filosofia política em um ramo ou sub-ramo da economia, tal como a lógica não se transforma num ramo da ética, por esta ser o lugar do raciocínio prático. Tal como a filosofia política, a ética consiste num corpus, programa ou conjunto de teorias sobre como devemos agir, mas tem um alcance mais geral, pois não trata especificamente de saber como devemos agir para organizar uma sociedade. Por exemplo, em ética, discute-se o relacionamento moral da espécie humana com outras espécies, o que excede o âmbito da filosofia política. Admitindo esta caracterização, a relação da ética com a filosofia política será uma relação gênero-espécie, e assim se compreende que os problemas da filosofia política tenham, por regra, um acentuado conteúdo ético. Por exemplo, o filósofo político discute o que deveria ser uma sociedade justa, mas o filósofo moral interroga-se sobre o que é a justiça propriamente dita. Uma outra área que mantém grande contiguidade temática com a filosofia política é a filosofia do direito. Nesta, discutem-se questões como a natureza do direito, analisam-se conceitos como os do direito e dever jurídicos. Esclarece-se que é um ato jurídico, o que é a responsabilidade ou em que consiste a inimputabilidade. Analisam-se os mecanismos das decisões jurídicas e discutem-se quais as instituições mais adequadas para o funcionamento do Estado. Há, assim, uma forte conexão entre a filosofia do direito e os sistemas jurídicos e instituições concretas sobre os quais refletem. O homem é um animal essencialmente político
e sociável, como já havia observado Aristóteles na sua obra Política. Em geral, o termo política vem do grego polis, que significa cidade ou estado. Nesse sentido, a política seria a arte de governar a cidade. Para Aristóteles, o termo política vem do grego ta política, proveniente de polis. Polis é a cidade entendida como uma comunidade organizada formada principalmente por homens livres. Assim, ta política refere-se aos negócios públicos dirigidos pelos homens, isto é, os costumes, as leis, a administração dos serviços públicos e das atividades econômicas da cidade. A polis grega é vista por Aristóteles como um fenômeno natural, pois a cidade encontra-se entre as realidades que existem naturalmente e o homem é, por natureza, um animal político, ou seja, é da própria natureza do homem ser envolvido na política. Assim, constituída por um impulso natural do homem, a sociedade deve ser organizada conforme essa natureza humana. Sobre isso, Aristóteles diz o seguinte: essas considerações deixam claro que a cidade não é uma criação natural e que o homem é, por natureza, um animal social. E um homem que, por natureza e não por mero acidente, não fizesse parte de cidade alguma, seria desprezível ou estaria acima da humanidade e se poderia compará-lo a uma peça isolada do jogo do gamão. Agora, é evidente que o homem, muito mais do que a abelha ou outro animal gregário, é um animal social. Como costumamos dizer, a natureza faz sem um propósito, e o homem é o único entre os animais que tem o dom da fala. Na verdade, a simples voz pode indicar o dom do prazer, e outros mais a possuem a característica específica do homem em comparação com outros animais. É que somente ele tem o sentimento do bem e do mal, do justo e do injusto, e de outras qualidades morais. Percebeu como a definição de homem para Aristóteles possui um significado estrito com a política? Na passagem que vimos, podemos inferir que, por um lado, um homem é um animal, ou seja, um ser da natureza. Por outro, ele é o único animal que possui o dom da fala. Por isso, para Aristóteles, o homem é um zoon logon ekon, animal reclamante. No entanto, fora da polis, não seria possível ao homem comunicar-se. Daí o sentido aristotélico do homem como zoon politikon, ou seja, o homem como um animal político. Em qualquer estudo sobre política, constata-se que a sua discussão está estritamente relacionada à questão do poder. Essa questão é sempre pensada de duas formas, a saber, do poder que é exercido por alguém e de alguém sobre o qual o poder é exercido. Pensar o poder assim é compreendê-lo através de uma relação ou um conjunto de relações pelas quais um grupo de pessoas ou uma pessoa interfere nas relações de outras. O que é poder? Para Bertrand Russell, o poder é a posse dos meios que levam à produção de efeitos desejados. Quer dizer, aqueles que detêm o poder são capazes de exercer várias formas de domínio e, por meio deste, alcançar os efeitos desejados. Para Cotrim, entre os diversos tipos de domínio, costuma-se destacar o poder do homem sobre a natureza e o poder do homem sobre outros homens. Portanto, essas duas formas de poder andam lado a lado, podendo-se dizer que uma influi na outra. Ainda, segundo o mesmo autor, se levarmos em conta o meio do qual se serve o detentor do poder para conseguir os efeitos desejados, podemos destacar três formas de poder.
poder econômico, poder ideológico, poder político. O poder econômico é aquele que utiliza a posse de bens socialmente necessários para induzir aqueles que não possuem a adotar um determinado comportamento. Exemplo, fazer um determinado tipo de trabalho. Este se preocupa em garantir o domínio da riqueza, controlando a organização das forças produtivas. O poder ideológico, que utiliza a persuasão para influenciar o comportamento dos outros, induzindo-os a pensar da mesma forma que aqueles que detêm o poder. Estes se preocupam em garantir o domínio sobre o conhecimento, controlando a forma como a sociedade deve pensar. Exemplo, os meios de comunicação de massa, ou seja, a televisão, jornais, entre outros. E o poder político, que é aquele que utiliza os meios de coerção social, ou seja, a força física legalmente para dominar os outros. Este se preocupa em garantir o domínio da força, controlando a organização dos instrumentos de coerção, ou seja, polícia, forças armadas, tribunais, entre outros. Nas relações entre os grupos sociais diversos, o instrumento decisivo para impor a própria vontade é o uso da força, a guerra. As relações de poder são, portanto, essencialmente relações de desigualdade. Isso levou muitos críticos do poder a confundi-lo com a pura repressão, sendo o poder considerado sinônimo de repressão. Ele constituiria uma injustiça que deveria ser abolida. Muitos sonharam e muitos hão de sonhar com a abolição do poder. No entanto, é preciso compreender com mais cuidado esta questão. Uma coisa são as relações de poder que existem entre as diversas instâncias da sociedade, outra coisa é o poder do Estado. Essa situação recoloca com especial urgência o problema tantas vezes debatido também nas épocas anteriores a respeito da origem, natureza e funções do Estado e das relações entre os indivíduos e a sociedade. O Estado é uma realidade empírica cuja existência é incontrovertível, mas é também uma realidade extremamente mutável. Nasce, desenvolve-se e, desenvolvendo-se, assume múltiplas formas e, frequentemente, por razões várias, debilita-se e desagrega-se. Tudo isso faz do Estado uma realidade problemática. De uma forma geral, o Estado é uma das mais complexas instituições sociais já criada pelos homens em todos os tempos. Para Gilberto Cotrim, o nascimento do Estado representa o ponto de passagem das chamadas sociedades primitivas para as sociedades civilizadas. No entanto, devemos nos indagar: o que aconteceria se o Estado não existisse? Realmente, o Estado pode possuir múltiplas faces? Por que alguns Estados prezam a democracia e outros não? Qual seria a visão dos filósofos de um Estado ideal? Como pensar a questão da liberdade em relação ao poder do Estado? A essas interrogações foram dadas muitas respostas, das quais as principais parecem ser a dos pensadores políticos que iremos estudar agora. Em vez de argumentar sobre um Estado ideal, em sua obra O Príncipe, Maquiavel defendeu a conquista e manutenção do poder pelo governante que, segundo sua virtude de administrar o acaso, realizaria seus objetivos. Ele afirma que a obrigação suprema do governante é manter o poder e a segurança de seu país e, para isso, deve utilizar todos os meios disponíveis
já que os fins justificam os meios. Thomas Hobbes, sempre voltado aos interesses políticos, vivendo num período de muitas guerras, acreditava que somente a figura de um Estado forte poderia acabar com esses conflitos. Para justificar a necessidade do Estado soberano, formulou uma teoria hipotética. Hobbes desenvolveu sua teoria utilizando o método resolutivo compositivo. Resolutio, resolutivo em latim, é a análise, enquanto que compositio, compositivo em latim, é a síntese, a composição daquilo que foi detalhadamente analisado. Assim também, para estudar o direito da cidade e os deveres dos homens, precisamos, sem desmontar a cidade, considerá-la como desmontada, isto é, para compreender corretamente a condição da natureza humana, com o uso de quais meios ela é capaz ou incapaz de dar corpo à cidade, de modo hão de ajustar-se entre si os homens, se querem alcançar a união. O Estado é o objeto de análise de Hobbes. O elemento formador do Estado é o homem. Ao analisar o Estado, Hobbes faz como um relojoeiro ao tentar conhecer a mecânica de um relógio. Decompõe o Estado, analisa seus elementos, que são os homens, e depois reformula o Estado. Com suas ideias políticas, Locke exerceu a mais profunda influência sobre o pensamento ocidental. Suas teses encontram-se na base das democracias liberais. Os dois tratados sobre o governo civil justificaram a Revolução Burguesa na Inglaterra no século XVII. Contrário aos teóricos do absolutismo como Hobbes, disse que não há poder inato, nem direito político divino. Para ele, uma boa ação concorda com uma norma. Existem 3 tipos de normas morais: a divina, a política e a da opinião pública. O bem é o prazer, ou aquilo que o provoca, e o mal é a dor, ou aquilo que o provoca. Todos os homens são iguais por natureza, usam a razão, um bem comum, para construir a sociedade e dele partilhar os resultados. Para este, o Estado surge do direito natural como o direito à vida, à liberdade, à propriedade. Também este deve promulgar o bem-estar geral e o governo não pode ser tirânico nem patriarcal. Começando com a desigualdade como um fato irreversível, Rousseau tenta responder à questão do que compele um homem a obedecer a outro homem ou por que direito um homem exerce autoridade sobre outro. Ele concluiu que somente um contrato tácito e livremente aceito por todos permite cada um ligar-se a todos enquanto retendo sua vontade livre. A liberdade está inerente na lei livremente aceita. Seguir o impulso de alguém é escravidão, mas obedecer a uma lei autoimposta é liberdade. Bem, chegamos ao término da disciplina Filosofia e Lógica. Percorremos junto a trajetória do pensamento ocidental através de um ponto de vista crítico e dialógico, pois a melhor maneira de se estudar filosofia é refazermos o percurso percorrido por aqueles que pensaram originalmente ao longo da história da filosofia. Agradeço por aceitar este desafio. Espero que você tenha gostado. Bons estudos! Uma das obras clássicas acerca da ética e da moral é a do autor Adolfo Sanches Vázquez, A Ética. Ela está na 26ª edição e aborda temas clássicos como o objetivo da ética, a essência da moral, o determinismo e liberdade e a avaliação moral. O autor discute questões cruciais e pouco exploradas como moral e história, forma lógica e justificação dos juízos morais.
Outra obra importante utilizada na aula é A Filosofia na Idade Trágica dos Gregos, de Nietzsche. Valioso opúsculo este em que Nietzsche, por um recorte violento e apaixonado, apresenta os ídolos da sua alma, os que representam a seus olhos a genuína vida filosófica. Outra referência clássica é O que é o Poder, de Gerard Lebrun. Neste livro, Lebrun escava as entranhas do poder, disseca seus mecanismos, revela a lógica e os fundamentos dessa esfinge que costuma devorar os que não a decifram. Olá! Chegamos ao fim dessa jornada e nessa última aula você compreendeu algum dos principais conceitos de filosofia política. Partindo de Aristóteles, professor Adelmo nos mostrou, de forma breve, o longo caminho que a filosofia política trilhou até ser o que estudamos nesta disciplina. Vimos que muitos empregam indiscriminadamente os termos moral e ética. No âmbito da filosofia, tais termos são vistos como distintos. O conceito de ética provém do grego ethos. Quando escrito com E breve, significa hábito, enquanto que com E longo significa propriedade ou caráter. Nas suas investigações sobre as questões do bem e do mal, da virtude e do vício, Aristóteles empregou étique com sentido de reflexão sobre as propriedades do caráter. Estudamos ainda que, se por moral entende-se a reunião de costumes e hábitos de um indivíduo ou de um povo, orientada por um princípio geral do que é bem, ao contrário desta, a ética deve ser entendida como um conjunto de regras avaliadas com rigor e consciência crítica. Concluímos que a ética se preocupa com uma rigorosa avaliação sobre o que é o bem e o mal, buscando indicar quais os caminhos o homem pode realizar enquanto agente do bem. Assim, se a moral indica os costumes de um determinado grupo social, a ética questionará e teorizará o que é justo sobre o agir adequado a uma determinada situação, na qual se realiza o bem e se evita o mal. Espero que você tenha se interessado sobre esse assunto tão importante e que se aprofunde mais lendo as diversas obras de inúmeros autores que tratam sobre o tema. Obrigada por sua atenção e até uma próxima oportunidade.